Encontro de peritos aeronáuticos, caso Teori Zavascki. Lembrando que esse encontro é um bate-papo entre alguns peritos, nós temos vários peritos na galeria de peritos do professor Calazans, e esse aqui nós estamos aqui com alguns peritos. Lembrando, é apenas uma, posso até dizer são considerações finais em relação aos episódios. Então, o primeiro episódio, que foi produzido em vídeo aula, um vídeo, que fala sobre a análise do relatório, onde nós fizemos uma abordagem genérica sobre o caso. O segundo episódio sobre a carta aeronáutica, enfatizando que nós não podemos afirmar de uma forma assertiva que o piloto utilizou, mas uma carta aeronáutica não oficial era de uso comum em muitos pilotos que voavam na região. E uma coisa interessante, um fato interessante, foi a análise da voz do piloto. Nós vamos fazer um comentário. Então, conforme foi visto no relatório, no terceiro vídeo que nós fizemos sobre a análise do piloto, comprovou-se que o piloto estava com uma voz alterada, isso desde a decolagem, e ficou mais ainda alterada nos momentos que antecederam o voo. Lembrando que esses episódios estão em videoaulas no nosso canal do YouTube, contudo, eu vou deixar o link, né, na descrição desse vídeo logo aqui abaixo. No canal do professor Calazans, você encontra, entendeu, vários tópicos sobre o caso Teori Zavascki. Acesse o Instituto Professor Calazans. Nós temos a Academia do Direito Aeronáutico, onde você, sendo associado, membro, você tem acesso a vários cursos e também descontos especiais em cursos especiais. E nós temos a Galeria de Peritos Aeronáuticos. Então, nós temos aqui alguns peritos que já estão dispostos aqui para falar. O Gledson, o Raiol, tá? O Fragoso e o Yuri são peritos. Você quiser contratá-los, você entra no nosso site e veja ali as suas habilidades, as suas competências, os seus currículos para contratá-los. Lembrando que eles já atuam como perito aeronáutico, o próprio Fragoso tem aí alguns casos em mãos, e você pode contratar qualquer um deles para a área específica que eles atuam. É só entrar no nosso site, você entra na galeria de peritos aeronáuticos e tem lá a descrição de cada um deles. Lembrando que nós abrimos nessa semana, estamos gravando aqui agora em maio de 2024, nós abrimos uma sessão de artigos aeronáuticos. Então, você está convidado para participar como leitor e também convidado para ser um escritor. Assim sendo, o nosso amigo Raiol, o Wilton Raiol, ele é o nosso estreante, já publicou lá 2 artigos, tá? E nós vamos, em breve, inserir mais artigos sobre o caso. Lembrando também que uma seção livros já está sendo produzida no nosso site, e lá nós vamos não colocar livros, mas nós vamos indicar livros, como é o livro do Fragoso, muito interessante, o livro que ele tem sobre o 447, e também um livro, ou livros, né, que o próprio Raiol tem sobre direito aeronáutico. Ele produziu um livro muito bom com o Márcio Patrício, sobre manutenção. Então, esses livros não serão disponibilizados no site, nem vendidos. Apenas esses livros e outros serão indicados para que você possa adquiri-los, e ali vai ter a resenha do livro e também como adquiri-los, tá? Para mais informações, calazans.daniel@gmail, e também o nosso telefone, que é Zap, você pode participar do nosso Zap. E aqui temos nosso encontro de peritos aeronáuticos, tá? Então vamos lá, então, começando, repito, para que você se aprofunde no caso, aqui a gente vai ser bem resumido, tá? Sobre o caso do perito, desculpa, do Teori Zavascki, senão nós vamos discorrer o caso aqui, apresentar. Então, os vídeos anteriores, sim. Vamos fazer um resumo? Então, nós temos um caso, Teori Zavascki, ocorreu em janeiro de 2019, e ele era o relator da Lava Jato. Não vamos entrar em detalhes aqui em aspecto político, que não é o caso, mas isso é importante para quem é perito, sabe que um acidente transportando uma personalidade, uma pessoa famosa, tem sim um impacto diferente, tá? Tem um impacto bem diferente. A gente lembra do Eduardo Campos, que era presidenciável, teve também uma outra conotação. Até mesmo o CENIPA fez uma apresentação ao vivo na época, e isso não é comum, o CENIPA fazer a apresentação, mas a repercussão foi tão grande que, ao findar o relatório, o CENIPA fez uma apresentação explicando ao público qual eram
os fatores contribuintes. Então, um perito aeronáutico, que é o caso dos nossos colegas aqui, tem que levar em consideração, não que os peritos, o CENIPA eles vão se pressionar diante da pressão, vão se sentir pressionados diante da pressão da mídia, mas que há uma pegada diferente, há. Isso não tem a menor dúvida, e aí vem a teoria da conspiração, atentado e assim por diante. Tá? Então, resumindo, vamos lá, são três aspectos. Condições meteorológicas adversas. Eu vou colocar já a minha posição. Na época, eu acompanhei bem a investigação, o período inicial. Eu não tenho dúvida, percepção do professor Calazans. A percepção dos nossos amigos podem ser diferentes da minha, pode contrariar. Mas, na minha opinião, foi o fator contribuinte, mais do que o fator contribuinte, para mim é causa. Lembrando que fator contribuinte e causa são coisas diferentes. Na esfera da perícia, não se leva em consideração apenas fatores, e sim causa. Para mim, as condições climáticas foram as causas do acidente. É só visualizar as câmeras, e aí eu acho uma coisa muito interessante, né? Que câmeras ao redor do local foram utilizadas até mesmo no CENIPA. Então, uma coisa bem interessante. Hoje, nós temos essas testemunhas oculares, né? Que são através de lentes. Então, vamos lá, então. Começando pelo nosso amigo Rayol. Rayol, responda. Na tua opinião, Rayol, foi atentado ou foi um acidente aeronáutico? Você abriu o microfone, Rael? Rael, não estamos te ouvindo. Oi, boa noite, Calazans. Opa, boa Na- noite. Boa noite. Na minha opinião, foi um acidente. Por quê? Se a gente analisar toda a trajetória da aeronave até o momento do acidente, a gente que, como você mesmo citou, uma das causas foi a própria meteorologia que colaborou para que tivessem essa dificuldade na aproximação, que prejudicasse a aproximação e a visibilidade. E também a questão do procedimento, segundo eu soube, o procedimento não era um procedimento homologado. Já casos, ocorrências de acidentes antes desse evento, fazendo o mesmo procedimento, né? Não só a metrologia, mas a fixação do pouso, a inobservância aos procedimentos de segurança, entendeu? Em relação à situação, né? E a gente vê uma angústia do piloto na própria manobra, quando não saiu o visual, de fazer uma manobra daquela baixa, né? A baixa altitude, com baixa visibilidade, com teto baixo, numa localidade que o procedimento de não precisão não dava esse apoio, essa segurança para o piloto. Então, eu vejo que tudo, desde o início até o acidente, tudo contribuiu, né? Se a gente observar toda a trajetória da aeronave, a gente vai entender que essa fixação, essa não obediência aos limites operacionais, com certeza, você não respeitando as barreiras de segurança, é óbvio que vai levar a uma consequência catastrófica. Muito obrigado. Fragoso, lembrando que todos nós aqui somos pilotos de avião, ó, né? Além de outras atividades que nós temos, todos nós aqui somos pilotos e temos experiências na pilotagem. Então, falamos aí com conhecimento de causa e temos aí os dois maiores experientes aí, que é o Yuri e o Raiol. Acho que na pilotagem são os dois maiores experientes, com PLA e outras coisas. Vamos lá, então. Yuri, tudo bem, Yuri? Você poderia emitir a sua opinião sobre o caso? Acidente ou atentado? É, Boa noite, professor Calazans, comandante Raiol, comandante Calazans, comandante professor Calazans, comandante e nobre advogado Raiol, meu colega, comandante Gladson, comandante Fragoso e escritor. Boa noite a todos.
Comandante Calazans, sem dúvida, para a minha opinião, foi acidente. Veja só, faço minhas as palavras suas e do comandante Raiol até agora. Mas veja só, do ponto de vista técnico, como você falou, uma personalidade, o piloto, a análise da voz é uma coisa importante, que é uma coisa assim, que é uma análise, como você disse, até que eu não conhecia esse ponto que você tocou aí do bocejo, uma análise da voz, assim como no exame da seleção da Gol, que eu não sabia, analisa-se até a escrita para saber se você psicologicamente é um psicopata, é alguma coisa, eu não sabia nem que existia isso, mas o exame da voz, você vê que o piloto já decola ansioso. Na minha opinião, ele já decolou ansioso porque ele estava das condições meteorológicas que ele iria encontrar, mas ele estava transportando uma pessoa famosa, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ele foi com a esperança de encontrar um tempo bom e das coisas darem certo. Então, ele já foi com uma certa imprudência. Chega lá, não tem procedimento. Procedimento é um procedimento que é um procedimento fora do padrão. As condições climáticas, o ponto crítico para o acidente. A atenção do piloto promove o segundo ponto principal, que incorre o erro humano. E daí, esse erro humano se traduz na ansiedade, e daí provoca a imprudência, a negligência. Por quê? O que é que ele deveria fazer se a experiência dele não capacitava ele fazer, seguir adiante naquelas condições que não eram ideais para ele prosseguir um pouso, ou ir para baixa altura, tentar furar uma camada, ou descer mais, um procedimento que não era padrão, que não era homologado. Ele deveria fazer o quê? Arremeter, ou então voltar, ou ir para outro lugar. Não forçar a barra. Então, ele foi imprudente e negligente. As condições meteorológicas são as principais, mas o erro humano houve aí. E isso a gente nota pela análise da voz. Então, minha resposta é acidente. As condições que contribuíram, os fatores principais preponderantes foram as condições meteorológicas. E o segundo fator foi o erro humano. Essa aí é a minha resposta, a minha contribuição que eu posso dar para esse debate. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. O Yuri fez uma menção aqui, eu reportei, na realidade nós estávamos conversando em off, que esse caso para mim foi muito importante, para mim foi o primeiro que eu analisei e que eu vi o CNI para analisar, que foi a análise da voz do piloto. O piloto já decolou com a voz alterada, muito importante, muito interessante. Eu fiz uma referência ao voo 3054, que ocorreu em 17 de julho de 2007, né, lá em São Paulo, Congonhas, onde eu até trabalhava e estava de serviço na hora. Só lembrando que, naquele caso, comentou-se na mídia em geral que o piloto bocejou várias vezes na aproximação final e muitos atribuíram esses bocejos a uma fadiga. Eu, né, sou especialista em psicanálise, eu não sabia, mas a psicanálise ela fez um estudo sobre bocejo. E o bocejo tem mais de 30 origens de ordem fisiológicas, físicas, né, que é a alteração do intestino, alteração em vários órgãos do corpo, até mesmo o coração. Quem tem problema cardíaco pode representar esse problema através de bocejos, ou através também de aspectos psicológicos, ansiedade, medo e muitas outras. Ou seja, são mais de 30 origens, tanto de ordem fisiológica como de ordem psicológica. Mas, na época, falaram que o piloto estava fadigado. É uma percepção, não vou dizer que é equivocada, mas é precipitada. Seria, sim, um bom linha, uma boa linha
um ponto de partida, não de conclusão. Na época, muitas pessoas concluíram. Ele bocejou várias vezes, então estava afadigado, estava cansado. Muito cuidado. Tá? Então, foi isso que o Yuri falou em relação ao que eu comentei. Eu considero muito importante a alteração de voz, ela sim, ela demonstra o estado emocional da pessoa, com certeza. E nesse caso, ele já decolou com a voz alterada, e tem uns parâmetros muito interessantes que eu acredito que foi uma equipe de fonoaudiólogos que fez, ok? Amigo Fragoso, como vai lá, comandante Fragoso, escritor Fragoso e perito Fragoso? Na tua opinião, Fragoso, foi acidente, atentado? Por quê? Boa noite, companheiros peritos. Boa noite, professor Calazans, mestre Calazans. Bom, na minha opinião, para variar, sempre uma opinião controversa, né? Como eu não tive acesso ao inquérito policial, e muitas vezes no inquérito policial nós temos algumas linhas de investigação que nos conduzem, às vezes, a situações, inclusive, que você poderia imputar crime, né? Todos nós sabemos disso. Eu diria que nesse caso, pela experiência de piloto, seria um acidente, mas eu colocaria isso numa escala de 90%, justamente porque eu não tive acesso às demais investigações. Tá? Eu digo isso porque nós falamos da voz do piloto, né? Essa análise ela realmente é importantíssima, mas a gente tem que lembrar que muitas vezes o levantamento de ligações telefônicas na véspera, por exemplo, pode indicar uma pressão externa, né? Então, não porque ele estivesse preocupado com o mau tempo, mas porque ele estava sendo forçado a voar. Então, o que muitas vezes pode ser imperícia ou imprudência, pode ser simplesmente uma forçação de barra externa, né? Como no caso de alguns helicópteros que a gente vê por aí, varando as camadas, né? E sofrendo acidente, por muitas vezes pressão de chefias, né? Isso acontece. Essa região, operacionalmente, é conhecida como uma região que a variação de tempo ela é muito brusca. De um minuto para outro você tem visibilidade, de um minuto para outro você tem a visibilidade quase zero, né? Tudo indica pela trajetória comportamental da aeronave que realmente houve uma situação de forçação de barra, né? Seria o mais conveniente e prudente a arremetida ou retorno? Sim, mas nós sabemos a pressão que a aviação 135 e 91 vivencia em relação às personagens que estão a bordo. Isso é fato, todos nós conhecemos. Mas o que me chama a atenção, isso há anos, né, é um aeroporto com a proporção de operação, né, o número de operações que ele possui e o público-alvo que ele atinge, passar por tantos anos sem a definição de um procedimento oficial, sem a definição de uma expansão, melhoria de infraestrutura. Isso sempre me chamou a atenção. Então, com certeza, vamos lá, dentro de 90% de probabilidade de ter sido pura e simplesmente um acidente, infelizmente uma coincidência política, né, que chamou a atenção para as teorias da conspiração, mas que esse acidente destaca outras vertentes de quem é da aviação. A questão da infraestrutura, a questão de procedimentos. Isso, esse aeroporto em si, há anos que nós ouvimos falar sobre necessidade de melhorias. Então, são acidentes que muitas vezes nós podemos dizer que eles são premeditados, né? Já era de se esperar isso acontecer. Infelizmente, aconteceu com uma figura pública que chamou a atenção até demais. Agora, quanto à questão da imprudência, eu me preocupo se não foi também uma questão não só de pressão de si mesmo, porque isso acontece ao piloto, mas uma investigação mais apurada poderia levar à situação de descobrir que a pressão foi externa, né? O que muda um pouco a figura jurídica em termos de responsabilidade, né? Você acaba criando aí algumas corresponsabilidades que, numa primeira vista, somente com o relatório do CENIPA você acaba não atingindo.
E é isso, eu acho que infelizmente, foi mais um caso esperado naquela região. Muito boas as observações do comandante escritor Perito Fragoso. Eu só faço duas considerações. Lembrando que, agora eu esqueci o artigo, se não me engano, 291 do Código Penal, desculpa, Código Brasileiro da Aeronáutica, salvo engano, 291, que fala em se tratando de crime, né, as autoridades aeronáuticas, quando investigando, deveriam comunicar às autoridades policiais. E até mesmo, uma vez eu vi uma autoridade aeronáutica, um investigador, falando sobre o assunto, quando estão investigando um acidente, que caracteriza que não é um acidente, é um crime, eles até param a investigação e caminham para o policial. Então, por conta Mas disso, não concluiu. uma vez Elas que a aeronáutica concluiu sem fazer essa remissão, para mim é mais um ponto que não foi atentado. Fala, Fragoso, pode falar. Só para complementar um ponto, a questão é a seguinte: como não tem um caráter punitivo a investigação CIPAE, por vezes não há um cross-check entre a investigação CIPAE e a investigação do inquérito policial. Eu já me envolvi em caso em que o depoimento de testemunhas no inquérito policial era diferente, completamente diferente, do que o depoimento dado ao processo CIPAE. Então, às vezes, não necessariamente o processo CIPAE possa identificar um crime, mas, eventualmente, o processo do inquérito policial consegue identificar algum fator que envolva crime. Então, esse caminho, ele é dual way, não é one way. Então, isso não é previsto, mas alguns investigadores praticam isso, fazem um cross-check, outros não. Como eu atuei na perícia, no bastidor, como perito de juiz e também como perito de parte, obrigatoriamente, apesar do conhecimento CIPAER, eu acabo tendo que fazer esse outro lado. E aí a informação de crime vem de lá para cá. E como o CIPAER não foca a punição, muitas vezes essa informação ela não vem para esse lado. Fica só no lado do inquérito policial. Bem colocado, o Fragoso, mas lá disse, num caso, deveria remeter. A minha pergunta é se a autoridade aeronáutica está preparada para identificar um crime. Eu sou formado em Direito, tenho várias especializações, atuo como direito jurista há mais de 30 anos, e numa determinada situação eu tenho que parar para ver, analisar se foi crime ou não. Imagino, tá? Se as autoridades aeronáuticas têm essa competência, essa habilidade. Com certeza tem competência para fazer investigação, processo, mentalidade, concepção, se é. Não tenho a menor dúvida. Como o artigo 291 faz essa colocação, para mim, essa colocação é só escrita. Eu não acredito que isso aconteça na prática e nem que eles tenham competência. Quando eu falo que eles não têm competência, não os estou considerando incompetentes. É uma concepção bem jurídica. E Não é o outra coisa que o... Pode falar. É que na realidade não é o foco. Então, se a evidência for muito clara, ok, se torna foco. Mas Mas o que é a claro e o que não é claro, para eles que não dominam a área criminal, eu acho muito difícil. Eu acho que exato, Eu acho exato. aí o perito, né, nós aí no caso, com a função de perito, aí vai fazer. Eu acho que esse dispositivo do Código Brasileiro da Aeronáutica está mais para nós do que para eles. Exato. E a outra consideração que o Fragoso fez sobre a expressão, a pressão, a possível pressão externa. Só lembrando que pressão externa não isenta o piloto, tá? Então, o piloto, o que vai acontecer, que o Fragoso falou, outras pessoas poderiam ser trazidas ao caso, no ponto jurídico, estou falando juridicamente. Então, Exato. se eu sou piloto e o Fragoso é o meu empresário e me pressiona, eu não posso, caso eu sobreviva, eu não posso me isentar de culpa, de responsabilidade, alegando pressão. No aspecto estatal, pode ser que uma autoridade, um piloto militar, seja pressionado por uma autoridade do seu superior. Até no aspecto militar, que eu estou dando um exemplo aqui no aspecto estatal, você pode falar coação e pressão. Então, essa coação e pressão, ela tem uma pegada. No mundo privado, não.
Tá? Então, lembrando, se o piloto foi pressionado a realizar o voo, ele apenas vai trazer mais um com ele, não vai se isentar. Vai trazer mais alguém com ele aí, tá bom? Vamos lá, Isso. então, nosso amigo Gledson. Atentado ou conspiração? Atentado ou acidente? Olha, dentro do que eu pude analisar, como sigo a linha aí do nosso colega aqui, o Fragoso, né? Que a parte de pressão, eu acredito que tenha contribuído bastante, seja ela velada ou deduzida, né? Devido estar levando um passageiro ali que estava em evidência no momento, né? Principalmente naquela semana, e eu acredito que daí ele possa ter abraçado ali de concluir a missão, de chegar, atender ao anseio ali do empregador, do caso o proprietário, o operador da aeronave, né, para poder levá-lo para passar aquele final de semana ali de acordo com a função dele de piloto. Porém, esse tipo de pressão, às vezes a pessoa acaba assumindo, pode não ser uma pressão explícita, direta, porém ele acaba, ó, eu tenho que fazer, meu patrão está aqui com um colega, com um amigo. E uma outra coisa, eu acho que a mistura de regra, né, entre a regra IFR por instrumento e visual, ali foi o outro fator que contribuiu, porque se ele vem na regra instrumento e no momento da transição para a regra de voo visual ele não tem condições de operar naquele aeródromo que não possuía essa parte técnica, né, para receber o voo por instrumento, ele deveria ter retornado ou alternado para o local mais adequado. Sendo assim, entra um outro fator, as condições meteorológicas que não permitiam o pouso, né, dentro da regra de voo visual. O voo sobre água, eu sou instrutor de aeronave anfíbia, tenho habilitação anfíbia, tudo, e você sobrevoar a água, isso confunde a distância, né, que você está com a aeronave sobrevoando aquilo ali, a água. Outro detalhe, né, camada baixa, que já estava fora da regra de voo visual. Ele tentando fazer aproximação e essa proximidade da água tentando enxergar, quer dizer, a mistura de regra aí, né, que a gente chama de visumento, quer dizer, manter o instrumento como orientação, mas tentando achar ali, ciscar uma forma de conseguir encontrar a pista, e isso contribui bastante, e de acordo até com a parte de pressão, voltando aqui, diz, né, no próprio relatório, que ele ficava um pouco incomodado com atrasos, né? E isso vem fazer com que o momento em que ele fez a preparação para o voo, as condições meteorológicas eram uma. Após a decolagem, já atrasado, elas foram deteriorando. E isso certamente contribuiu para esse resultado. Para mim, acidente, infelizmente, acabou vitimando todos a bordo. Ok, então 5-0 aqui para a acidente. Eu gostei muito da abordagem ali do professor Fragoso. É, a gente poderia, numa análise também, considerar. Um perito nunca desconsidera nada. O perito, quando começa uma investigação, ele não se fecha em nenhum assunto, mas também não descarta nenhum. Mas, como o perito Fragoso falou, nós não fizemos isso, eu não fiz, tá? Nós estamos fazendo aqui uma consideração em relação ao relatório final e não fizemos uma análise jurídica, tá? Não fizemos uma análise jurídica considerando, por exemplo, o inquérito policial, ok? Estamos caminhando para o final, só lembrando aí agora das considerações finais que nós vamos colocar aqui. Lembrando que eu chamo a atenção que o perito aeronáutico é uma concepção idealizada pelo professor Calazans, Raiol e demais colegas. Ela tem a função de despertar esse encontro e outros estudos, tem a função a finalidade de despertar esta essa concepção que não é de segurança de voo. E todos nós aqui somos especialistas em segurança de voo, mas a finalidade é despertar a atenção, uma mentalidade, uma concepção de investigação voltada para a perícia. É mais uma investigação jurídica. Aí eu sempre falo uma frase, eu chamo a atenção e vou, antes de finalizar, vou me expressar, que eu peço aos nossos colegas aí, Raiol, Yuri,
Gledson, os demais colegas, né? Outros iriam participar hoje, não puderam participar, que nós não podemos permitir que aconteça com a perícia aeronáutica o que aconteceu com a segurança de voo. A segurança de voo, na segurança de voo, nós temos excelentíssimos profissionais, excelentes profissionais que atuam. Contudo, eu sempre falo que no Brasil, a segurança de voo se prostituiu, pois nós temos pessoas que não têm experiência nenhuma com aviação, nunca foi mecânico, nunca foi comissário, nunca foi piloto, e faz um curso na Tupiquim Jurimim, na Unisquina, e sai lá com um certificado e diz que é especialista em segurança de voo. Na segurança de voo, deixa isso acontecer. Na perícia aeronáutica, isso não pode acontecer. Então, perito, eu sempre faço uma remissão ao Ives Gandras Martins, um maior jurista, ele fala que perito é o profissional que acumula duas partes interessantes: conhecimento teórico e prática. Então, aqui nós temos peritos, que são, todos nós somos pilotos, e todos nós temos aqui 20, 30 anos, eu, no caso, 40 anos na aviação. Então, não existe perito teórico. Na segurança de voo, infelizmente, está acontecendo. Pessoas que nunca atuaram na aviação estão se declarando especialistas em voo e, de repente, especialistas em segurança. Eu acho que é por causa disso que nós temos tendo aí uma soma de acidentes muito grande, no caso aí, um acidente a cada 2 dias. Enquanto esses especialistas estiverem atuando e se declarando perito, nós teremos esse resultado, perito não, especialista. Então, caros colegas, Ah, vamos manter se e me permite, se me impedir, permite falar. eu já vou dar a palavra já, vamos impedir que isto aconteça na perícia. Na perícia, eu não sei qual vai ser o desenrolar daqui para frente, já está explodindo curso daqui, curso para lá, encontro para lá. Nós não podemos permitir que uma pessoa que não tenha atuado na aviação, qualquer área, mecânico, comissário, DOV, piloto, copiloto, controlador, meteoro, não, ele pode ser chamado especialista meteorologista, se tem 1 ano, 2 anos, perito não. Então, eu faço essa ressalva, todos os encontros, tá? E agora eu vou para as considerações finais e já passando a palavra aí para o nosso amigo Yuri, que levantou a mão. Yuri, você já pode falar e vamos partir para as Não, considerações finais. é só uma complementação disso que o senhor falou. E é uma coisa que às vezes denigre a nossa profissão como perito, porque esse pessoal às vezes sai, às vezes até em televisão, falando muita bobagem logo após acidentes, dando opiniões, inclusive que confundem a população e manchando até a carreira a profissão de perito, porque eles se intitulam experts, quando, na verdade, enquanto a gente tem muita cautela, enquanto a gente fala que tudo depende de fatores contribuintes, que depende da investigação, que a gente vai com muita cautela falar alguma coisa, o pessoal chega e dá uma opinião assim, como se tivesse sabendo de tudo, que tivesse presente até dentro da aeronave. Então, é uma coisa que a gente tem, como o senhor disse, que tem que separar o joio do trigo. Ninguém está se desfazendo do pessoal, mas eles acumulam experiência teórica, mas essa profissão de perito ela tem que vir com uma bagagem prática de outra profissão, de gente que já viveu uma parte da aviação, porque tem que conhecer para poder dar essa opinião. Para isso que eu queria, é um comentário que eu queria dar, mais para somar ao do senhor. Ok. Só lembrando que os nossos colegas peritos aqui estão na galeria de perito e lá você pode checar o currículo de cada um deles. Não existe perito sem as duas partes, teórica, longo conhecimento e, tá, e também parte prática. Gledson, suas considerações finais, despedindo do povo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade aí do nosso mestre Calazans, onde a gente busca entender, conhecer um pouco mais e tentar, né, passar aí o conhecimento, evitando novas ocorrências. Eu gostaria só de agradecer a oportunidade aí e até a próxima.
Ok, Wilton Raiol, nosso piloto de linha aérea, várias competências aí, só olhar na galeria. Suas considerações finais, finalizando o nosso encontro de peritos sobre o caso Teori Zavascki e Wilton Raiol. Professor Calazans, eu gostaria de fazer algumas considerações no que eu havia falado anteriormente. O acidente, a gente sabe que não aconteceu naquele dia. E se a gente for pontuar a questão aí do piloto, o piloto era um dos mais experientes que tinha lá. O piloto, ele tem treinamento, o piloto tem as suas responsabilidades dentro do que está previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica. O piloto, ele é o preposto daquilo que está previsto hoje na Lei do Aeronáutico. Ele é aquele que é designado a assumir as suas funções. Ele tem, dentro das suas atribuições, que zelar principalmente pela segurança. Então, ele é aquele profissional preparado para estar ali. Ele sabe fazer e conhece para fazer todas as avaliações antes de chegar numa condição, na condição que ele chegou ali, numa condição desastrosa, digamos assim. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu acho até que, pegando o gancho do que o comandante Yuri falou, não vejo nem como erro, vejo isso como uma violação, que a partir do momento que você chega naquela condição ali, é uma condição muito e em que requer uma avaliação criteriosa por parte do piloto. Sempre, em qualquer acidente que a gente for avaliar, não tem como você fugir da pessoa do piloto. Eu não estou aqui condenando o profissional, mas não tem como você fazer uma investigação ou uma avaliação ou uma perícia sem que a gente passe pelo profissional. Porque ele é tudo isso que eu já falei. Ele é essa pessoa, é esse profissional que está a bordo e que tem as suas atribuições quando a gente fala em responsabilidade, ou seja, é aquele profissional que responde por todas as suas ações a bordo da aeronave. Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui, compartilhar o conhecimento, compartilhar com todos vocês mais esse encontro e discutir sobre esse tema. Muito obrigado. Muito obrigado, Raiol. O professor Fragoso, considerações finais? Bom, já que o Raiol jogou a bola para cima, eu vou ter que chutar para o gol, entendeu? Porque esse profissional, ele está inserido num sistema, e o que eu coloco em pauta é justamente o mau hábito do sistema. Esse era um acidente premeditado. Nós já sabíamos que aquela região tem essa característica meteorológica, nós já sabíamos que não havia procedimento, o sistema já sabia que essa prática era comum, ele só foi a bola da vez. Nesse ponto, ele só foi a bola da vez. Então, tem a responsabilidade do profissional piloto, sem dúvida nenhuma. Só que a hora que o incorreto vira rotina, né, a padronização da, da ação errônea, aí é complicado, né? E o sistema estimula isso, porque não é de hoje nem de ontem que nós sabemos das características daquele aeroporto, né? Então, isso é uma coisa que o sistema precisa começar a observar. Quando o sistema gera uma situação que estimula a violação, a violação vira um padrão. Ele não foi o primeiro e nem o último. E com certeza ainda acontece. Agora melhorou, né? Nessas últimas reformas do aeroporto. Mas nós já sabíamos que uma hora isso ia acontecer, sem dúvida nenhuma, né? Na aviação, aliás, existem vários locais e situações que nós sabemos como as coisas são feitas, né? Então, isso eu acho que o sistema precisa começar a se preocupar um pouco. Ok, muito obrigado, Fragoso. Eu, Se, eu, se me permitir, Calazans, só pegando o eu gancho do deixo, Fragoso, deixo permitir, só lembrando que eu estudei, me especializei em psicologia, em psicanálise para entender aviação. E confesso, Fragoso, diante do que você falou, eu não entendo. Eu uso uma expressão, a aviação está doente.
Eu estou tentando entender, acho que eu vou ter que fazer doutorado, porque a especialização, mais de uma especialização, ainda não me fez entender a aviação. Como que não tô, agora não é referência a esse acidente. Como é que em situações degradantes, abaixo dos mínimos, o piloto prossegue? Eu fui piloto, fui controlador de tráfego aéreo, e eu vi coisas, eu falei, deixa eu fazer psicanálise, não consigo fundamentar dentro da psicanálise. Aí fiz psicologia, também não. Aí eu vou fazer agora uma especialização em neurociência. Então, fiz 3 especializações para ver o cérebro desses pilotos. E sou piloto, voei, não consigo entender. Então, a aviação está doente, espero que algum profissional aí consiga arrumar. Mas a aviação está doente. Raiol, suas considerações? Não, eu só queria aproveitar o gancho que o Fragoso falou a respeito do sistema. Vale ressaltar que o procedimento que existia lá, se nós temos uma agência que fiscaliza, conforme está no artigo 8º da lei da criação da ANAC, faltou fiscalização. Por que não fiscalizaram um procedimento de não precisão que não é homologado e estavam fazendo? É óbvio que o acidente, como outros aconteceram, esse não foi o único, né, lá naquela localidade que aconteceu. Então, eu vejo, só para concluir, que o piloto é igual ao médico, como o senhor mesmo colocou aí. A aviação está doente. Não pode um médico, numa sala de cirurgia, e aí fazendo uma comparação com teto baixo, com baixa visibilidade, o piloto sabe que não vai conseguir pousar. É a mesma coisa do médico estar numa sala de cirurgia, ele tem que dar um antibiótico, ele dá uma insulina e mata o paciente. Então, a gente precisa entender que a aviação, quando o passageiro ele está a bordo, ele entrega a vida na mão daquele profissional. A realidade é essa. E nós temos, quando se fala em responsabilidade, a gente fala em obrigação. Então, a partir do momento em que nós temos treinamento e temos a base, temos a responsabilidade de cuidar da segurança, não tem como a gente fugir dessa situação. A gente discute muito aí questão daquilo que o CENIPA fala e daquilo que o inquérito policial fala, né? E quando se fala em condenação, se fala em crime, todo mundo fica oriçado, né? Mas a criminalização hoje, ela é bem clara daquilo que está previsto no dispositivo do Código Penal. Obrigado a todos aí. Só lembrando, pessoal, que esse nosso encontro está finalizando e nós vamos. Já temos outros encontros no canal do Professor Calazans, vocês podem assistir aos outros encontros que nós tivemos, e ao longo do ano teremos outros encontros, normalmente os meses ímpares desse ano, mas a gente vai providenciar. E eu estou providenciando um encontro pessoal, já providenciei o local, um encontro presencial com os nossos colegas. Tá? Esse assunto ele é mais amplo e é mais profundo, e neste pequeno tempo, de curta duração, nós não tivemos a intenção de exaurir o assunto, mas nós estamos trabalhando com essa concepção. Tá? Agradeço demais nosso amigo Gladson, o comandante Yuri, o comandante Arraiol e o professor comandante Fragoso. Lembrando, se vocês quiserem conhecer, são todos peritos em suas áreas, estão com o currículo na galeria de peritos do professor Calazans. Vocês podem conhecer o currículo dele e, quem sabe, também contratá-los para qualquer tipo de serviço. Ok? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um aeroabraço e tudo de